gente, nessa aula nós vamos aprender a fazer esse ponto. Eu conheço esse ponto como ponto pena. E gente, eu acho que ele é um ponto decorativo, se bem que você também pode fazer letras com ele, enfim, você pode fazer ele como folhas do fundo do mar, e ele fica uma graça. E eu resolvi trazer ele aqui nessa capa de almofadinha e ele está aqui compondo, fazendo aqui uma composição bonita com o bordado de centro da capa de almofada, que é aqui da nossa edição. E eu vou trazer aqui a diferença da capa de almofada sem esse ponto decorativo. Olha isso, gente. Eu acho que tá faltando alguma coisa. Como eu queria fazer esse bordado um pouco menor nessa capa de almofada, eu queria trazer aqui ao redor dele esse ponto decorativo, que é o ponto pena. E nós vamos aprender nessa aula. Eu vou medir 5 ou 6 centímetros de distância de cada lado aqui do meu bordado. Então, o meu bordado, ele termina aqui. Eu vou medir 5 ou 6 centímetros de distância dele para começar a fazer o ponto pena aqui. Você pode deixar ele mais longe do seu bordado, mais perto, enfim, como você preferir fazer. Eu estou marcando aqui com a caneta, que apaga com o calor. Eu peguei 6 centímetros de distância, tá, gente? Da parte mais longa, da parte mais alta do meu bordado, ó. Porque eu quero fazer a marcação da onde que eu vou fazer o bordado, o ponto pena. Pronto, fiz aqui o quadrado onde eu desejo fazer o meu ponto pena. Essa é uma fronha, tá, gente? Se você não souber costurar uma fronha na máquina ou à mão, você pode comprar uma, você pode comprar uma capa de almofada lisa e fazer o seu bordado. E você não precisa colocar nenhuma dificuldade para isso. Ah, eu não tenho uma fronha, não sei fazer fronha. Nosso foco aqui é o bordado. Então, se você não sabe costurar uma fronha, você pode comprar uma pronta e talvez você já até tenha alguma capa de almofada lisa aí na sua casa, e você pode fazer isso, deixar ela aí, ó, bem personalizada, uma capa de almofada única para enfeitar o seu lar. Eu vou utilizar uma agulha aqui, compatível com 2 fios de meada e o nozinho na ponta, sem nenhum problema, porque vai ficar no avesso, vai ficar seguro. Se você quiser, pode bordar esse ponto colocando o bastidor dentro da sua fronha ou capa de almofada. Dá para fazer esse ponto usando o bastidor. Eu recomendo que você não estique tanto o tecido para fazer esse ponto, para você ter aqui, ó, uma pega melhor. Tem aqui o nosso traçado e ele vai ser o nosso guia principal de fazer esse ponto. Eu vou começar por aqui, mais ou menos meio centímetro de distância desse traçado principal, e vou
colocar a minha agulha aqui, ó, no traçado principal de caneta. E vou fazer como se fosse aqui um ponto pétala, sabe? O ponto margarida. Em vez de eu finalizar aqui, ó, que seria o nosso ponto margarida, eu não vou fazer isso. Eu vou continuar. Eu vou pegar aqui a lateral e vou pegar esse último ponto que eu fiz, tá vendo aqui na direção desse pontinho que eu fiz, que eu não finalizei? Então essa vai ser a direção da próxima parte do próximo ponto que eu vou fazer. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui, direcionando para o centro, que é a nossa linha principal. Vou passar a minha linha debaixo da agulha e vou puxar delicadamente, sem esticar demais o ponto, tá? E vou fazer novamente, ó. Tá vendo? Terminei aqui. Vou pegar nessa direção para continuar. E você não precisa seguir exatamente os mesmos tamanhos, você pode fazer no olho mesmo, o que você a sua medida aqui, ó. Eu não coloquei nesse daqui que já tá pronto, eu fui fazendo os tamanhos aleatórios mesmo, e veja o resultado, a gente vai pegando o jeito à medida que vai fazendo. Novamente, terminei aqui e vou colocar aqui a minha agulha, sempre direcionando para o centro, que é a minha linha ali que eu desenhei. E vou fazendo isso, gente. E esse ponto é uma delícia de fazer. Tem gente que chama de ponto pena, tem gente que chama esse ponto de ponto pé de galinha, porque tá mais para um pezinho de galinha, tá vendo as pegadinhas? Eu acho que é mais interessante chamar ele como pezinho de galinha mesmo. E você pode fazer essa moldura aqui, ó, da sua almofada com uma agulha, com uma linha com mais volume, enfim, o que você quiser. Você pode usar uma linha mais grossinha, se você quiser. Você pode utilizar a linha mesclada para fazer. E quando a minha linha acabar, eu vou mostrar para vocês o que que a gente vai fazer. A gente precisa sempre seguir nessa mesma direção, tá, pessoal? A minha linha está acabando, então o que que eu faço? Eu vou aqui, ó, quando a minha linha tá acabando, aí sim eu vou fazer o último ponto. E agora sim eu vou finalizar aqui, ó, pegando por fora e vou levar lá pro avesso. Até agora, o nosso ponto foi feito só aqui na parte superficial, né? Então, agora sim eu vou levar lá pro avesso pra gente fazer o arremate. E olha como ele fica o avesso do ponto. Eu gosto sempre de mostrar o avesso para vocês, ó. Eu acho muito importante nesse caso, que é uma capa de almofada, que eu vou lavar, eu gosto de dar assim nozinho nesses casos. E eu sou bem exagerada quando é algo assim, porque eu não quero que desmanche. Então eu dei aqui, ó, vários nozinhos
E agora eu vou cortar o excesso da linha e eu já aproveito para mostrar para vocês aqui, ó, como que fica o avesso do ponto. Eu vou caminhar com o meu bastidor para frente para continuar fazendo bordado, porque eu quero mostrar para vocês como que ele vai ficando, como que eu reinicio depois que a nossa linha termina. Eu mostrei o arremate e agora a gente vai prosseguir com o bordado. Eu vou colocar aqui, ó, a minha linha acabou aqui e eu arrematei aqui. Então, para a gente continuar, eu vou colocar do avesso, ó, deixar o nozinho lá no avesso e vou continuar seguindo aqui, ó, na mesma direção, gente. Não inventem de, sabe, começar daqui, ó. Eu tô indo para lá e vou terminar aqui, tá? Vamos supor que você quer recomeçar daqui para cá. Não façam isso, porque eu aprendi da pior maneira. Olha aqui o que acontece, a direção fica diferente. E eu não quis desmanchar, porque esse bordado conta a história de como que eu aprendi na prática que eu não posso vir daqui, taranana, parar aqui e começar daqui para cá. Não. Eu tenho que seguir da onde eu parei. Eu parei aqui, eu tenho que prosseguir para frente. E seguir sempre nessa direção. Sempre na direção que eu escolhi, tá vendo? Porque senão acontece isso daqui, ó. O pezinho de galinha tá vindo nessa direção e daqui para cá tá vindo para essa direção. Então, e eu nem quis apagar, viu, gente? Então eu vou realmente continuar daqui para lá. E não vou recomeçar não daqui para cá de jeito nenhum, porque senão vai mudar a direção do meu ponto. E eu vou continuar fazendo esse pontinho até eu terminar. E não tem mais segredo, tá, gente? É isso daqui, esse ponto. Super delicinha de fazer, sentar na frente da televisão, sentar num gramado, sentar no campo. Você tá aí dentro do ônibus, às vezes quer fazer alguma coisa, olha, e não quer levar muito material, muita linha. Esse pontinho aqui, ó, é um xodozinho para isso. Estamos chegando aqui, ó, onde eu falei, na nossa curvinha que vai levar o nosso ponto para a nova direção aqui. Então, vamos lá, gente. Eu vou fazer o último ponto aqui normalmente. E aqui, sim, eu vou dar o acabamento com a nossa finalização aqui, ó. Eu vou prender essa argolinha que tá solta, vejam. Então, eu vou prender, levando lá pro avesso. Então, quando eu vou mudar de direção desse ponto, eu preciso fazer isso, prender o ponto. Com o ponto preso, eu vou seguir na nova direção, que é daqui para cá. Então, eu vou começar aqui, ó, na minha lateralzinha, dando um espacinho de mais ou menos meio centímetro. E vou fazer o primeiro ponto normalmente, olha. E vou continuar. Então, é assim que eu faço a curva. Eu realmente preciso prender nesse último ponto para poder continuar seguindo aqui, senão ele vai desmanchar aqui, ó. Ele não vai ficar preso. Então, sempre nas curvas desse ponto, você precisa arrematar, sim. Não é arrematar, né? Você precisa fazer a finalização, que é o que eu chamo aqui, ó,
nossa argolinha está aberta, eu preciso finalizar colocando aqui a minha agulha, indo lá pro avesso e recomeçando aqui na outra direção. Entenderam? E vou seguindo, sem nenhuma dificuldade, esse ponto que é super tranquilo de fazer. Bem repetitivo, mas bem rápido de fazer também. Não é aquele ponto demorado. Eu espero que vocês tenham gostado e que façam esse ponto. Ele é uma delícia, ele é bonito e ele é rápido de fazer. Mais uma opção aqui das nossas vastas opções que temos no Bordado Livre.